Fala, minha benção. Vamos para mais uma aula, dessa vez sobre proteínas. E hoje a gente quer saber coisinhas básicas sobre entender o conceito, a composição e as funções das proteínas, entender um pouquinho sobre as suas classificações e, de forma geral, buscar perceber as relações dessa molécula com os seres vivos. Então, vamos passando. Então, primeiro, as proteínas são moléculas orgânicas formadas principalmente pelos elementos carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofre e nitrogênio. Estão listados aqui para vocês. São polímeros de aminoácidos, também conhecidos como polipeptídeos. Olha lá. As proteínas têm função estrutural. Estrutural de quê? De todo o nosso corpo. Então, nossa célula apresenta a membrana plasmática, membrana celular. Nessa membrana temos várias proteínas que servem como receptor, que servem como um canal de transporte para substâncias, seja para fora da célula como para dentro. E dentro da própria célula, a gente tem uma estrutura chamada de citoesqueleto, que é como se fosse um esqueleto celular, que serve como esqueleto, mas serve também como um mecanismo de transporte de substâncias dentro da célula. Então, tem função estrutural desde a nossa célula. A função catalisadora é a função enzimática, é a função de acelerar processos metabólicos, bioquímicos, fisiológicos dentro do nosso organismo. Tem função de transporte, então você tem lá, faz o exame do sangue, você tem lá a lipoproteína, né, o LDL e o HDL, né? Lipoproteína de baixa densidade e de alta densidade. São proteínas associadas a moléculas de lipídios que têm função de transporte. Você pega a insulina, é um hormônio proteico que tem a função de captar moléculas de glicose no sangue e transportá-las às células do nosso corpo. Algumas substâncias e anticorpos, defesa do nosso organismo, no nosso sistema imunológico, são proteínas. Alguns sinalizadores servem de comunicação entre as células, também são a base de proteína. Então, a Covid-19 usa um receptor de proteína na membrana das células do nosso sistema respiratório para conectar-se àquelas células, liberar o seu material genético em seu interior e causar doença. Serve também como movimento, tanto movimentos daquele citoesqueleto estrutural, como o movimento no processo de divisão celular dos centríolos, fazendo aquele fuso mitótico, seja no cauda de um espermatozoide, seja nos cílios das células que estão no nosso tecido traqueal, né, o tecido epitelial, pseudoestratificado, colunar ciliado. Então, existem células que produzem a secreção, que a gente chama de muco, que a gente conhece popularmente como catarro, e existem as células ciliadas que transportam essa secreção para fora. Então, essa secreção ela vai grudando os agentes que tenham, porventura, invadido o nosso sistema respiratório e coloca isso para fora, até o acesso às nossas narinas ou à nossa boca, para que a gente possa expelir essa substância do nosso corpo. Então veja que proteína está tudo aqui, ó, estrutura desde dentro da célula até os nossos cabelos, textura da nossa pele e por aí vai. Então são moléculas fundamentais para a vida. Então os aminoácidos que formam as proteínas são moléculas orgânicas também que apresentam um grupo amino e um grupo carboxila, como a gente pode ver nessa figura. Todos os aminoácidos apresentam essa estrutura básica. Tem esse carbono central, um átomo de hidrogênio, um grupo amino e um grupo carboxila. Esse grupo R, esse radical, é o que vai diferenciar
entre cada aminoácido, visto que todos os outros apresentam essa estrutura básica, diferindo apenas nesse R. E aqui a gente tem os 20 aminoácidos que compõem as proteínas do corpo humano, cada um com seu nome bonitinho: valina, leucina, triptofano, prolina e assim sucessivamente, mas aqui em cima sempre a mesma coisa. Então, nossa primeira linha altera essa cadeia de vermelho, e aí de acordo com cada tipo de aminoácido, uma cor diferente, que corresponde àquele R, que é o radical dentro do aminoácido. Então, para a gente ter um polímero, um polipeptídeo, um polímero de aminoácidos, a gente precisa formar esses benditos desses peptídeos. Então, esses peptídeos eles são formados através da ligação peptídica, também conhecida por síntese por desidratação, que acontece lá nos ribossomos, seja o ribossomo livre no citoplasma ou grudado no retículo endoplasmático rugoso. A ligação entre um grupo, os dois grupos presentes no aminoácido, o grupo amino e o grupo carboxila. Então, veja, aqui a gente tem um exemplo disso. Eu tenho um aminoácido com seus radicais e seus grupos. E vai haver a ligação entre essa hidroxila aqui mais um átomo de hidrogênio desse grupo amino. De forma que vai sobrar esse C-O aqui e o nitrogênio mais um átomo de hidrogênio. Então, nesse processo, foi eliminado um OH mais um H, que configura uma molécula de água. Então, para que haja essa junção na ligação peptídica, uma molécula de água é liberada. Por isso que tem esse nome também de síntese por desidratação. E aí os peptídeos, como mostrado nessa figura anterior, juntei esses aminoácidos, então eu formei peptídeo. Então a gente tem um dipeptídeo, a gente tem um tripeptídeo, a gente tem um polipeptídeo, certo? Quanto mais peptídeos nós tivermos, chamaremos, a partir de 4, chamaremos de polipeptídeo. Então, esses polipeptídeos eles apresentam um esqueleto. E esse esqueleto se dá através dessa junção dos aminoácidos com através dessa ligação polipeptídica. E aí, em algum momento, a gente vai ter uma cadeia enorme de polipeptídeos. E aqui a gente tem uma ilustração do que seria mais ou menos uma cadeia de polipeptídeo na prática. As proteínas apresentam duas estruturas clássicas. São as proteínas globulares, que têm a forma mais circular, e as proteínas fibrosas, que têm um formato mais alongado. Dentro desse desenho e dessa estrutura aqui, a proteína ela venha a assumir, a gente tem algumas regiões. Então, a gente tem uma parte aqui dessa cadeia polipeptídica que serve para dar suporte e posicionamento do sítio ativo. E a gente tem no sítio ativo em si o sítio de ligação, onde se encaixa e posiciona o substrato que essa proteína vai agir, que essa a enzima vai agir. E temos o sítio catalítico vermelho, que é a parte responsável pela redução da energia de ativação. Então, essa energia de ativação é a energia necessária para que a reação química aconteça. Então, o sítio de ligação se encaixa e posiciona esse substrato. Então, vamos pegar, por exemplo, a enzima pepsina, que é uma proteína, que acelera a reação de digestão das proteínas no nosso estômago. Então, essa proteína ela vai se ligar à proteína da nossa alimentação, seja ovo, carne, frango, peixe. Esse sítio de ligação vai encaixar os peptídeos e o sítio catalítico vai reduzir a energia de ativação dessa ligação para quebrar esses peptídeos. E a gente começa a separar os aminoácidos
dessa proteína, porque dessa forma o nosso corpo vai conseguir absorvê-los. A gente não consegue absorver a proteína como um todo. Então, é mais ou menos isso aqui que funciona para esse exemplo de proteína. E as proteínas, elas são classificadas, podem ser classificadas de acordo com suas estruturas. Então, a estrutura primária nada mais é do que, aqui esse número 1, do que a sequência dos aminoácidos. Então, cada bolinha dessa representa um aminoácido conectado ao outro através da ligação peptídica. Numa estrutura secundária, a gente já tem aqui a figura com um contorno diferente. Então, os aminoácidos já começam a interagir quimicamente entre si, e aí a molécula acaba ganhando um outro formato. Ainda assim, é uma cadeia simples de aminoácidos, com reação entre esses aminoácidos, fazendo com que ela mude seu formato. Quando a gente tem uma estrutura terciária, a gente tem essa mesma sequência, só que agora ela está mais enovelada sobre si. É como se você pegasse aqui uma linha, um colarzinho de miçanga, de contas, esticado, tem uma estrutura, e eu tenho uma estrutura primária. Quando a gente pega esse colar, não imagina mais o colar, imagina agora um fio telefônico ou aquele aramezinho lá do nosso caderno que segura as folhas. Então, a gente tem uma estrutura mais espiralada. Agora imagine que você pegou essa estrutura espiralada e dobrou ela sobre si. Peguei e fiz um emaranhado. A gente vai para a estrutura terciária. Na estrutura quaternária, funciona da mesma forma que a estrutura terciária. Porém, eu tenho mais de uma cadeia de polipeptídeos, aqui representadas por cores diferentes. Então, para que haja estrutura quaternária, precisa de mais de um tipo de cadeia de polipeptídeo, certo? E aí, todas essas cadeias, sejam duas, sejam três, sejam quatro, elas juntas configuram uma proteína. E aqui a gente chega nessa parte de desnaturação. Então, o que é a desnaturação da proteína? A desnaturação da proteína é quando uma proteína ela vai perder a sua estrutura. Lembra lá da estrutura, por exemplo, quaternária, da estrutura terciária. Então, as ligações químicas responsáveis por manter aquele formato da proteína, elas são desfeitas e a proteína muda aquele formato, a sua conformação, e aí ela deixa de exercer a sua função. Então, é basicamente dessa forma, certo? E aqui a gente tem esse gráfico aqui, onde vai mostrar, faz uma relação entre a velocidade de reação das enzimas 1 e 2 e a temperatura. Aqui embaixo a gente tem a velocidade de reação juntamente com o pH. E aqui nesse gráfico mais acima a gente tem a velocidade de reação com a concentração de substrato. Então temos três situações. Essa aqui à esquerda não fala de desnaturação. Essa e essa, sim. Então, para relembrar, enzimas são proteínas que exercem função de acelerar reações metabólicas no nosso organismo. Já dei um exemplo da enzima pepsina, que ajuda na digestão da proteína no nosso estômago. Então, veja, nesse gráfico, o que é que a gente tem? Quanto mais para cima, maior a velocidade de reação das enzimas. 1 e 2, aqui só aparece uma, tá? Então desconsidere esse 1 e 2. Quanto mais à direita, quanto maior a temperatura, mais à direita, maior a temperatura do ambiente. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, esse gráfico mostra para a gente que essa determinada enzima aqui avaliada, a 0 grau de temperatura, a velocidade de reação dela é zero. Então, o trabalho que ela está fazendo ali para agilizar a sua reação é zero. A 20 graus, ela já subiu um pouco. Então, ela sobe ali até mais ou menos 40 graus
atinge o máximo da sua velocidade de reação e depois ela começa a declinar a sua atividade. O que foi que aconteceu aqui? Quando ela chegou nesse ponto aqui em cima, ela chegou na sua temperatura ótima. Então, é a temperatura em que essa enzima trabalha na sua capacidade máxima. Passou dessa temperatura, começa a declinar a velocidade de reação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa proteína ela perdeu o seu formato. Ela parou de reagir com os substratos que ela reagia e a sua velocidade de reação ela cai. Quer dizer que essa proteína desnaturou porque ela excedeu a sua temperatura máxima de atuação. Nesse gráfico aqui embaixo é a mesma coisa, porém aqui eu tenho o exemplo 1 e 2. E aqui é a escala de pH, que é o potencial hidrogeniônico, que serve para medir a acidez do ambiente. Então, 7 é neutro, para a esquerda é ácido, mais de 7 para a direita é básico. Então, aqui a gente tem dois exemplos de enzimas. Uma enzima que, em pH ácido, ela funciona muito bem, e aqui a gente poderia tomar como exemplo a pepsina, que atua num pH ácido. Então, chegou lá, entre 2 e 3, bateu o ápice. Essa acidez, ela diminuiu, ela chegou mais perto da neutralidade, que é o 7, a enzima começa a perder a sua função, começa a desnaturar, e a velocidade de reação, ela declina, porque essa enzima ela não consegue funcionar normalmente nessa temperatura. Ou melhor, nesse pH, nesse nível de acidez. E nesse caso aqui, a gente vai ter uma enzima mais alcalina, uma enzima que trabalha num ambiente mais básico. Então, entre 8 e 9 é o ápice da atividade dessa enzima. Se esse ambiente se torna mais alcalino, ela perde sua função, ela desnatura. Se esse ambiente ele se torna mais ácido, ela vai perdendo também a sua capacidade máxima de exercer a sua função. Geralmente isso acontece pela desnaturação da proteína. A proteína perde sua função, para de agir e o corpo perde essa função. Esse é um dos motivos pelos quais a febre é tão alta. E aí a gente volta para esse gráfico. Se a temperatura sobe muito, algumas proteínas no nosso organismo vão exceder a sua temperatura ótima, e aí elas podem desnaturar. E elas desnaturando, alguns processos vitais para o ser humano, eles deixam de funcionar. E a gente pode chegar a óbito por conta disso. Nesse caso aqui, mostra só a velocidade de reação e a concentração de substrato. Então, mostra que, em algum momento, quanto mais eu aumento a concentração de substrato, quanto mais eu teria, pegando o exemplo ainda da pepsina, quanto mais proteína para digerir, maior a velocidade de reação das enzimas. Até que vai chegar num ponto que isso aqui vai ficar plano, vai ficar estável. Então, a gente chega nesse ponto aqui, que é a velocidade máxima de reação da enzima dentro dessa concentração. E aqui você pode aumentar mais a concentração do substrato e a velocidade da reação ela não vai aumentar, porque aqui chegou nessa capacidade ótima relacionada a essa concentração. A enzima não desnaturou, mas ela não vai exercer o seu trabalho com o mesmo ritmo que antes. Então aqui a gente tem uma imagem sobre essa questão da desnaturação. Então aqui a gente teria uma proteína normal, e ela passando por um processo de desnaturação, seja por temperatura, seja por pH, a gente vai ter essa proteína, olha como ela ficou toda esticada. Então essa proteína aqui ela está desnaturada. Então imagina uma chave. A chave ela serve para abrir uma porta. Se você entortar essa chave, ela não deixa de ser uma chave, mas ela não consegue mais abrir aquela porta. Então algumas proteínas elas conseguem ser renaturadas, voltar ao seu formato normal e exercer a sua função dentro do organismo. Outras, não, como é o exemplo da clara do ovo. Serve ainda para a nossa alimentação, nosso corpo vai absorver os nutrientes, os aminoácidos presentes, mas aquele ovo frito ele nunca voltará a ser
como ele era no início. E agora sim a gente chega no nosso fim. Então deixa seu joinha, se inscreve aí no canal, segue a gente lá no Instagram e até o próximo vídeo.